Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Eu resolvi falar sobre recomeços. Tantas foram as falas que me chegaram hoje com esse assunto de recomeço. Tantas dúvidas e tantas pessoas falando sobre recomeço e como é difícil recomeçar e como é que a gente faz para recomeçar, que eu resolvi entrar aqui sem muita pretensão de ter um roteiro. Na verdade, não tenho nenhum roteiro, como eu costumo não ter, mas eu queria trocar uma ideia aqui com vocês sobre o que é recomeçar, né? Eu acho que em alguma medida a gente está sempre recomeçando relações, recomeçando fases da vida. A gente está sempre recomeçando projetos, reinventando a si mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Caio, Milo, Pati, Cris. Tudo bem, gente? Como é que... que bom, Cris. Tá me ouvindo bem, Cris? Leca. Agora eu acho que... manda aí uns corações se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem. Eu quero dar muito Márcia. Quero dar boa noite a vocês. Agradecer demais de vocês estarem aqui comigo. Que bom, Leca. Que bom. Eu também adoro escrever para vocês. Quero pedir para vocês me ajudarem aqui nessa missão quase impossível, que é fazer uma live sem avisar para falar de um tema tão importante quanto o recomeço. Então, quem gosta aí de mim, quem já me acompanha, Leca, Márcia, Flávia, Cris, tanta gente legal tá aqui que eu vejo sempre, a outra Cris também que entrou, Cris Campos, nossa, Pati, tanta gente que tá aqui comigo sempre, Malu, querida, querida Malu, Flavinha, eu fico feliz, eu peço a vocês que quem puder apertar nesse aviãozinho aí, compartilhar no próprio story, já ajuda pra caramba, pro Instagram não me quebrar aqui, porque eu não fiz nenhuma preparação para essa live. Eu comecei dizendo aqui para vocês que eu senti de começar essa live hoje falando sobre recomeço por conta de uma série de sincronicidades, meu texto de hoje e depois meus atendimentos, as pessoas que fizeram consulta hoje falaram do quanto se sentem desafiadas em recomeçar. Então eu falei, precisamos falar sobre isso. Patrícia entrou agora, Patrícia, veterinária da Fredinha. Tudo bem, Patrícia? Teca. Bom, a gente tá cheio de gente aí, gente que importa, gente que vai ver no gravado. Eu acho assim que esse assunto sobre recomeço, ele sempre nos desafia de alguma maneira. E é por isso que eu coloquei lá no grupo do pessoal da PSF, que é um grupo que a gente tem lá no Telegram, que a gente chama de Tribo PSF. É gratuito e é só para mulheres. Eu deixei em algum lugar aqui as informações sobre as 3 aulas que eu vou dar, que são abertas e gratuitas essa semana, falando sobre relacionamentos tóxicos e como eles se dão, de que forma a gente aprende a se relacionar. Lembrando que relação tóxica a gente pode ter não só na questão afetivo, erótica, mas a gente pode ter também na questão relacional com a família. Existem pais tóxicos, mães tóxicos, sócios tóxicos, colegas de trabalho tóxicos. Então, é importante a gente fazer assim uma diferenciação bem legal, que todo relacionamento abusivo é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. E eu vou falar bastante disso essa semana, e fiz um grupo no Telegram
especificamente para mulheres. Por que especificamente para mulheres, Cláudia? Porque é assim que eu defini que eu ia desenvolver esse trabalho, e é assim que eu desenvolvo desde 2014, até que vire alguma chavinha dentro de mim e eu acho que eu posso fazer uma abordagem para homens também com a mesma coragem e com a mesma competência que eu acho que eu posso fazer para mulheres. O dia que eu achar que eu posso falar desse lugar, inclusive, eu falaria. Mas nesse momento eu me sinto muito mais propensa a falar para mulheres. Porque eu faço isso há quase 8 anos, porque eu me sinto à vontade, porque eu falo de um lugar que eu conheço. E porque eu penso que as mulheres, elas têm em si universos que são muito mais desafiadores que os homens, sabe? Para o bem e para o mal. Por mais que a gente tenha todo esse discurso amém, e graças a Deus a gente tem, esse discurso que tenta de alguma forma nos equiparar, eu acho que a gente nunca vai se igualar, e não deve mesmo, porque nós somos seres bastante diferentes, e a gente vive de formas diferentes, a gente sente de maneira diferente, a gente pensa de forma diferente, a gente conduz as nossas vidas de maneira diferente. Eu acho que as mulheres são, não por acaso, aquelas que foram mais queimadas na Idade Média, ali na fogueira da Inquisição, porque lidar com o universo feminino está para além daquilo que é simplificar as questões. Nossos hormônios são diferentes, eu estou vendo várias médicas aqui, que bom, desde paciente a pessoas conhecidas, a médica da minha filha, que é a Patrícia. Obrigada, viu, Patrícia? Você está aqui. Estou vendo homens aqui também. Os homens são muito bem-vindos, obviamente. Se quiser falar, palpitar. Eu estou apenas falando sobre a questão desse grupo que está lá no Telegram, que tem aí por todo canto e que vai ter agora sua primeira aula dia 3. É 100% gratuito, não é isca para vender nada. Não vou vender nada depois dessas aulas, só para deixar claro. Então, quem quiser entrar, pode entrar sem medo. Não vai ter Kinder Ovo de Páscoa. Entre e ganhe uma surpresa. No dia que eu fizer um material realmente para venda, eu vou falar desde sempre. Gente, esse material aqui eu vou vender, tá? Porque eu acho digno, eu acho sensato e a gente não precisa brincar de enganar o coleguinha. Bom, vamos ao que viemos. O assunto hoje aqui é recomeçar. E por que eu acho que é um assunto que deu uma desconfortada aí na audiência? Por que eu recebi e-mails, áudios? Por que eu recebi mensagens e comentários muito fortes hoje a esse respeito? Primeiro porque recomeçar é, de alguma maneira, a gente perceber que o que a gente estava fazendo, da forma como a gente estava fazendo, do jeito que a gente estava fazendo e buscando alcançar aquilo que a gente estava esperando, de alguma maneira, aquilo dançou. Seja porque não deu certo, por conta de nossa própria vontade, seja porque a gente não pôde contar com a boa vontade, com a cooperação, com a colaboração das pessoas ou da pessoa que a gente... Isso que a gente contava. Isso vale para relacionamento pessoal, profissional, conjugal, fraternal, familiar, não importa. Não importam muito as razões. O fato é que quando a gente pensa em recomeço, talvez ele seja confuso e difícil porque ele parte sempre de uma premissa de um fracasso. Então, como é que você pensa em alguém que está recomeçando? Para pensar como é que a mídia trata pessoas públicas quando elas recomeçam. Putz, fulano tá na merda e agora ele precisou recomeçar. Fulano caiu do cavalo e está precisando recomeçar. Parte sempre de um julgamento. Parte sempre de um lugar ali em que a pessoa que está recomeçando, ela está desqualificada. Ela está deslegitimada daquilo que faria com que ela aparentemente fosse alguém importante.
fosse alguém digna de competência, credibilidade. Faz sentido para vocês isso? Ô Maria, um beijo. Pri, um beijo. Dani, um beijo. Rosângela. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês podem me sinalizar? Eu agradeço muito, Maria. Um beijo para vocês todas. Dani, obrigada, um beijo. Pri, um beijo. Faz sentido isso para vocês? Fato é que vocês percebem isso, assim, que todas as vezes que a gente está falando que alguém está recomeçando, a gente parte da premissa de que essa pessoa precisou cair feio. Faz sentido isso? Quem puder, gente, apertar nesse avião e ir fazendo com que essa live chegue a mais e mais stories, já ajuda pra burro, porque eu entrei assim sem dar muito aviso, sem nenhuma, não fiz anúncio, não chamei um monte de gente. Então, quem puder cooperar aqui pro Instagram, avisar mais pessoas, seria legal. Faz sentido, a Priscila falou que faz sentido. Pois é, a gente tem sempre essa tendência natural a achar que o recomeço ele está associado a um fracasso. Então só recomeça quem está fracassado. Isso também é verdade, mas não só isso. A gente pode recomeçar também porque a gente não está feliz com quem a gente se vê sendo. E eu achei isso muito propício, porque a gente tem uma tendência a deixar tudo para depois. E hoje é dia 1º de março de 2021. Depois de um ano em que a gente está, praticamente um ano em que a gente está assolado por uma pandemia, por uma peste mundial, a gente parece que teve ainda que esperar o carnaval, e aí depois do carnaval algumas pessoas não sacaram que a gente estava na pandemia, e aí não bastasse a pandemia, fizeram da pandemia um pandemônio, e aí não bastasse tudo que a gente estava vivenciando, eu percebi claramente que surgiu um outro motivo para as coisas ficarem para depois da pandemia. Então assim, sempre foi, depois que os meus filhos crescerem, eu me separo. Depois que eu emagrecer 10 quilos, eu corto bebida alcoólica. Como se não precisasse cortar antes. Depois que a pandemia acabar, eu volto para a terapia. Mas já foi vários outros depois. Depois do Natal, eu recomeço a pensar na minha alimentação. Depois do Ano Novo, eu penso em retomar aquele curso que eu deixei travado. Depois que eu for mãe, eu penso no que eu vou fazer da minha vida. Depois que eu separar, eu penso em buscar uma ajuda profissional ou uma nova colocação no mercado. Depois que eu pagar o meu cartão, todos os meus parcelamentos, 757 mil parcelas que eu faço todo mês, me entupindo de coisas que efetivamente eu nem estou precisando tanto só para satisfazer uma compulsão por compra e ficar ali num lugar de preenchimento de vazio, de lacuna e de afeto que me falta. Depois que eu pagar isso tudo, eu vou cuidar da minha cabeça, porque agora eu tenho um problema no estômago. Então a gente está sempre no depois. E eu achei muito, muito importante a gente marcar um território assim, 1º de março, sabe? Porque não tem mais depois do Natal, não tem mais depois do Ano Novo, não tem mais depois do Carnaval. Hoje é dia 1º de março de 2021 e caiu numa segunda-feira, cara. Então, falando francamente, o universo ele é muito poderoso, né? Porque ele está nos entregando de bandeja, assim, de uma forma absolutamente reta e direta, a manifestação de um recomeço. E quando a gente manifesta, e olha que eu sou uma pessoa das ciências, hein? Mas eu devo dizer que aquele ditado de eu não creio nas bruxas, mas que elas existem e existem, faz muito sentido. Olha como o universo é poderoso. Ele colocou o dia
1º de março, quer dizer, o primeiro dia depois dessa pandemia, junto com o pandemônio, junto com isso tudo, numa segunda-feira, para nos desafiar sobre a compreensão da nossa necessidade de recomeçar. E quantas coisas a gente não precisa recomeçar? Bom, eu não sei vocês, mas só em eu estar aqui hoje, neste exato momento, para mim, já é um... Boa noite, Maria. Oi, Jaque. Oi, Dani. Oi, Maria Freitas. Oi, Dani Mendes. Um beijo. Gente, quem puder clicar nesse aviãozinho bendito aí, compartilhar nos stories. Eu não avisei as pessoas direito. Foi com 1 horinha só de antecedência. Então, quem puder ajudar para que outras pessoas cheguem aqui, eu vou ficar muito agradecida nesse 1º de março, onde a gente está falando de recomeço. Então, basta você compartilhar nos seus stories. O universo ele é muito sincrônico. Eu acho que ninguém está aqui agora comigo à toa. Ai, que bom, Maria. Muito obrigada. Se mais pessoas puderem fazer como a Maria, compartilharem lá nos stories, vai ser muito bom. De verdade. Muito obrigada. Por quê? Porque a gente está tendo a oportunidade de repensar. Logo no início da pandemia, quem acompanha lá o meu canal no YouTube, viu que, dentre várias perguntas que me fizeram, uma foi muito recorrente, que era sobre se eu acreditava que as pessoas fossem virar pessoas melhores depois da pandemia. E quem está lá me acompanhando sabe que a minha resposta foi: não acredito. Eu acredito que pessoas que têm uma competência e uma vocação para serem pessoas melhores, elas sim estarão mais antenadas depois de toda essa experiência consigo mesmo. Mas acredito também que as pessoas que têm uma tendência à filha da putice desde a placenta ficaram mais filhas da mãe, entendeu? Ou do pai, de quem quer. Não acredito muito no milagre por si só do acontecimento da pandemia. O que eu acredito é que as pessoas começaram a perceber que elas tinham um único compromisso sobre o qual nenhum de nós que está aqui e que vai nos assistir depois pode fugir. É de si mesmo e da sua tendência natural ao recomeço, porque os recomeços são indubitavelmente para todas. Todas as pessoas que estão sob a face da terra precisam recomeçar em algum momento. Todas as pessoas, de alguma maneira, têm a mesma necessidade. Se há alguma coisa que nos iguala debaixo desta terra, que é neste planetinha que a gente está vivendo, é a nossa necessidade de ser amado, amparado e acolhido. Todos, indistintamente. Do cara que, infelizmente, está em estado de rua, para o trilhardário que pode ter 357 aeronaves. Todas nós nos equiparamos nesse ponto, no ponto em que, quando chegou uma peste, um vírus desconhecido, ele nos igualou, nos matou a todos, nos matou numa proporção abissal. Ficou todo mundo naquele lugar de medo. Estando a gente num lugar de medo, a gente pôde perceber com clareza quem é quem. Isso serve para que a gente também pergunte quem a gente está sendo. Quem a gente está sendo nas nossas escolhas emocionais? Que lugar, que assento a gente toma nessa ferrovia chamada vida? Quando você acorda todo dia, para onde você está querendo ir? O que você está buscando? Quem você está buscando ser? Que tipo de pessoa? Porque não tem como você plantar tomate e colher alfavaca, né? Se você planta tomate, você vai colher tomate. Se você plantar alfavaca, você vai colher alfavaca. Se você planta vento,
A possibilidade é você colher vento. Então esse recomeço, ele faz parte da nossa natureza, da nossa capacidade de ressignificar a própria história. E não tem nada de feio com isso. Recomeçar é muito digno. Você está numa necessidade de ressignificar a sua própria existência, é algo muito digno. Eu digo mais, recomeçar é humano. Ficar tateando nos próprios erros também é humano. A diferença de recomeçar para ficar tateando nos próprios erros é que ficar tateando nos próprios erros vai te dar os mesmos resultados. E você ficar errando erros diferentes pode nem te dar resultados maravilhosamente bons quanto você gostaria. Mas, no mínimo, você vai ter resultados diferentes, né? Se você errar coisas diferentes, provavelmente você vai obter resultados diferentes. Então, qual é o sentido que a gente dá para uma vida se a gente fica se julgando o tempo inteiro por aquilo que a gente já fez? Qual o sentido que a gente pode dar para a gente mesmo se a gente fica o tempo inteiro alimentando na gente um sentimento de fracasso e de falta de condescendência com quem a gente é? Eu vejo muitas pessoas falarem de empatia, compaixão, gratidão e todas essas coisas que são muito bonitas, como de fato são, e que estão na moda, como de fato estão, mas que elas não praticam consigo próprios, porque é muito mais fácil dizer que você é bonzinho para aquele familiar teu que está sempre fazendo uma coisa muito errada em todo encontro que tem de família, e depois você dizer que o cara tadinho, ele não faz por mal. Mas quando somos nós que erramos, a gente tem uma tendência natural a sempre se martirizar profundamente por causa do erro. A gente é sempre muito errado, a gente é sempre muito incompetente, a gente não... porque tem um ego ali que está inflado, né? A gente não pode desistir daquele casamento, porque senão, meu Deus do céu, o que as pessoas vão falar? Como é que eu vou explicar isso para a tia Cotinha, que eu só vejo no Natal, de 5 em 5 anos? Como é que eu vou explicar isso para o tio Joaquim, que eu vejo a cada ano bissexto? Como é que eu vou explicar isso no grupo de WhatsApp da escola dos meus filhos, que agora, além de tudo, eu estou separada? Gente, vamos falar a verdade? Isso tudo não vai fazer com que a gente se sinta menos infeliz, né? Por mais que você coloque no status aí o que você queira de mentira, por mais que você diga que o teu casamento é perfeito, seus filhos são maravilhosos ou seus pais são incríveis, a verdade é que nada disso vale a pena se você estiver mentindo para a única pessoa que merece o mínimo de decência de você, que é você mesmo. Então, recomeçar, eu acho que parte para a fase inicial, que é por que não recomeçar, né? Então, talvez fosse legal a gente inverter a pergunta: por que não recomeçar? Por que não reavaliar? Por que não relegitimar a possibilidade de fazer algo diferente para obter, consequentemente, resultados diferentes? Por que não? Isso faz sentido para vocês? Vocês sentem dessa maneira? Como é que vocês têm sentido isso para além daquilo que a gente fala só do politicamente correto? Como é que vocês têm se sentido na própria pele? Qual é a força que vocês têm tido quando vocês estão consigo próprios, assim? Quando a gente está com a gente mesmo, assim, quando a gente está ali no momento em que sou eu comigo, as minhas incertezas, as minhas incapacidades, as minhas vulnerabilidades. Como é que eu me comporto diante das minhas vulnerabilidades? Como é que eu me comporto diante daquilo que eu sou quando ninguém está vendo? Uma vez
me perguntaram o que era ética. E eu, numa discussão muito fervorosa com meu marido, eu disse: ética é exatamente aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E a gente estava falando de política. E mesmo eu jamais falaria de política numa live, mas eu acho tão interessante a gente pensar assim: o que é ético? Ético é aquilo que a gente fala para enganar os outros, para gostarem de alguém que a gente gostaria de ser. Isso é ético? Ético é o julgamento que a gente faz de alguém que está tendo a ousadia de fazer algo muito diferente daquilo que a gente está fazendo só porque a gente não tem coragem. E aí, quando a gente não tem coragem, aquela outra pessoa passa a ser ou a piranha da família, ou a descabeçada, ou a inconsequente. Não tem umas pechas assim, não tem uns títulos, uns rótulos que as pessoas dão. A pessoa, ela é o quê? Piriguete. Ele é o quê? O maluco da família. Quem é? O irresponsável, não para emprego, não sabe o que é da vida, tenta tantas coisas. Agora você vê, depois de fazer 350 anos de, sei lá, medicina, o cara resolveu ser terapeuta holístico. Deixa o cara, deixa a mulher, deixa a pessoa. Ela sabe o que é bom para ela, e se ela não souber, ela vai ter que arcar com os custos disso, os custos emocionais, os custos pessoais. E você, o que você tem feito por você, né? Qual é a parte que te cabe nesse grande Big Brother que é a vida, né? Em que momento você está sempre aí se colocando nesse lugar de medo do confronto? A Maria está dizendo assim: mudar é realmente muito difícil. Pensar em viver nossas vontades e arcar com as consequências é praticamente, deixa eu ver aqui, praticamente um ato de coragem. É muito um ato de coragem. É muito um ato de coragem. Porque o que é isso se não o fato da gente estar corajosamente dizendo que a nossa fórmula não deu certo. Mas não é por isso que a gente tem que ser o cocô do cavalo, do bandido. Pode não ter dado certo, porque a gente também muda, entende? Aquilo que eu queria semana passada não é mais o que eu quero essa semana. E tomara que semana que vem eu já pense muitas coisas diferentes do que eu estou pensando hoje. Eu fico muito incomodada e até assustada quando eu me vejo num lugar em que a pessoa diz assim: eu não me arrependo de nada, eu faria tudo igual, eu faria tudo de novo, do mesmo jeito. Eu falo: nossa, parabéns, sensacional. Eu faria um monte de coisas diferentes. Eu teria percorrido outros trajetos e pesquisado em outros mapas e percebido em outras pessoas e visto outras possibilidades e sentido diferente. Eu teria feito muitas coisas diferentes, como eu tenho certeza que semana que vem eu provavelmente vou pensar 2 vezes, vou falar: nossa, eu poderia ter dado aquela aula lá inicial no dia 3. Francisco, tudo bem? Entrou, imagina, Maria, eu que agradeço. Eu poderia ter dado aquela aula lá no dia 3, poxa, de uma maneira diferente. Eu poderia ter feito diferença. Eu poderia ter pensado numa pauta melhor. Eu poderia ter reagido de uma outra maneira. Esse grande Big Brother, Francisco está aqui, Francisco e eu fizemos uma live. Francisco é médico, interessado por saúde mental. Francisco Mota com 2 T's. Quem não viu a live tá lá no meu canal do YouTube, tá aqui no IGTV também. E a gente falou sobre o Big Brother na semana passada, a gente falou sobre narcisismo, a gente respondeu um monte de coisa e falamos muito. Francisco é um cara super gente boa.
é como eu, faca na bota, direto ao ponto e sem desmimimização das coisas. E a gente tá falando que tudo virou transtorno, entendeu? Não, às vezes é só um filho da puta mesmo, gente. Canalice ainda não é transtorno. Então, os médicos que estão aqui, as médicas, eu vi várias aqui, inclusive uma que eu acabei de atender, que me respondam isso. Às vezes, a pessoa, ela é mau caráter, entendeu? A gente tem que parar um pouco de tentar diagnosticar a filha da putice que não é nossa e olhar para o próprio umbigo, sabe? Ver assim, que às vezes a gente está falando dos outros, mas está sentado no próprio rabo e está se perdendo. No tempo em que a gente fica achando que recomeçar é algo tão cruel. Não, gente, não é cruel. Saca? Não é cruel. Não é cruel. Toda separação é difícil. É muito difícil. Mas casar é muito difícil. Eu acho incrível quando as pessoas falam de casamento de uma maneira mágica. Eu queria encontrar esse casamento. Nunca vivi essa coisa mágica. Nossa, coisa rosa, casa da Barbie. Não sei por quê. Porque você lidar com o outro, você lidar com você já é uma coisa tensa. A gente que é mulher que o diga, com todos esses hormônios e ciclo menstrual e pele que dá ruim, e cabelo que fica todo cagado naquele dia que você mais precisa que o cabelo amanheça bom, o cabelo amanhece todo errado. Quem nunca passou por isso? Se lidar com isso já é uma dificuldade, você imagina lidar com outro que veio de outra família, com outras ideias, com outros valores, que tem uma outra formação mental, espiritual, acadêmica, emocional, às vezes religiosa. Por que isso haveria de ser fácil? Casar pode até ser. Ficar casado não é fácil. Por que julgar as pessoas quando elas se separam? Eu nunca passei por isso, particularmente também não me separei, mas sinceramente eu acho que isso é algo que é um recomeço. Quantas mulheres eu atendo e homens com os quais eu converso, amigos principalmente, que pensam sobre isso de uma maneira dolorosa também, porque a gente tira do homem essa competência, né, de sentir essa dor. É como se ele fosse incapacitado de sofrer e de ter seus processos de recomeço. Talvez ele não tenha os mesmos que a gente. Talvez ele se incomode menos com o cabelo quando acorda todo desgrenhado e ele se sente menos incomodado com isso. Mas talvez ele recomeçar é tão bom. Francisco está dizendo aqui, novas possibilidades, novos inputs. A gente recomeça todo dia. É bom, mas dá um trabalho, né, Francisco? A gente tem um puta trabalho, né? Tem que ter muita coragem mesmo. Nossa, você sabe, Zilda, que eu me lembrei agora, quando eu comuniquei que eu não ia mais advogar, há, sei lá, mais de uma década atrás. Eu me lembro que ficou todo mundo muito puto comigo, assim. Não teve ninguém que falasse, você tem razão. Eu acho que você precisa, Francisco, se você estiver aí, você vai rir muito. Tinha gente que falava assim, eu não acredito que você... Eu não disse que é fácil. Eu sei que você não disse que é fácil, mas eu tô dizendo assim, para recomeços mais... e como dá trabalho, Senhor, a Sul falou, não, eu sei, eu tô ligada, Francisco, você não disse. Mas eu me lembrei... Quando eu disse que eu não ia mais advogar, minha Nossa Senhora, parecia que eu tinha dito que a Terra era plana. Sabe, desses absurdos que ficam na moda? Não, eu só disse que eu não queria mais advogar. E aí eu ouvi coisas do tipo, você tá louca? Você precisa ser medicada? Você deve estar com algum problema? E eu ouvi coisas do tipo, você tá com um problema espiritual? Não, gente, eu só tava de saco cheio mesmo. E tava bancando ficar de louca, entendeu? Eu tava bancando a fantasia de doida. Porque não tava me fazendo feliz.
era isso. E que bom, né, que eu pude recomeçar lá atrás, porque eu posso estar aqui hoje falando para vocês alguma coisa que eu fiz na minha vida. Porque para além de tudo que eu li e vi a respeito, eu estou falando de alguma coisa que eu vivenciei, sabe? Agora também outra coisa que eu não quero me apropriar, mas isto é lugar de fala, lugar da onde a gente fala. Então, recomeçar é algo que eu entendo um pouquinho. A Maria está dizendo assim, a sociedade cobra muito da gente, sem querer, sei lá. Acho que instintivamente nos sentimos na obrigação de dar explicação a todo momento pelas nossas ações. Maria, eu já passei dessa fase, mas eu concordo com você plenamente. Eu acho que a gente tem muito, sim. A Linha Van Duarte entrou agora. Oi, querida. Eu acho que a gente tem, sim, muito essa necessidade quase inconsciente e automática de ficar se reexplicando. Eu acho que tem dois problemas aí. É que quem nos ama, quem realmente se interessa pela nossa felicidade, não nos pede nenhum tipo de explicação. E quem nos odeia vai ter só mais uma razão para nos xingar e dizer que a gente não tá certo. Então, assim, nas duas hipóteses, a gente perde um puta tempo em relação a isso, não é? Na verdade, o que a gente pode fazer é tentar ver a vida que a gente leva e o quanto a gente pode ou não pode se beneficiar disso. Assim, qual é a sua verdade hoje? Entendeu? O que de verdade você está fazendo hoje que estava esperando, sei lá, o Natal de 2019, o Ano Novo, aí depois chegou o Carnaval de 2020, aí entrou a pandemia, aí pronto, parou aqui, estado de pânico. E uma salva de palmas em forma de coração, porque tem médico aqui, Francisco médico, tem Lina médica, tem Liliane, tem Ellen, tem várias médicas aqui, pacientes que são médicas, tem muita gente da área de saúde aqui. Então, quando tudo deu um pau, quando tudo parou, a gente se sentiu absolutamente impossibilitado de caminhar, como é que a gente se viu? A gente se viu na mão dessas pessoas que estão aqui na live agora, muitas delas aqui que são da linha de frente. Porque se você chegasse num pronto-socorro e uma dessas pessoas aqui não estivesse lá para te atender, vamos lá, gente, vamos homenagear essas pessoas, por favor. Eu peço encarecidamente, porque foram essas pessoas que saíram de casa para que você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, sabe, tivessem algum tipo de diagnóstico, nem para dizer, olha, você não tá com a Covid, você não tá com corona. Você imagina se essas pessoas tivessem sido imobilizadas pelo medo? E quantas desses profissionais de saúde eles não precisaram se reinventar, recomeçar e reavaliar a sua relação com a medicina, com a psicologia, com a psicoterapia? Quantas pessoas precisaram reescolher? Quantos médicos estão aqui? Médicas, psicólogas, psiquiatras, psicoterapeutas, terapeutas holísticas, profissionais de saúde mental. Quantas vezes a gente não precisa reavaliar e reivindicar esse lugar no mundo, reescolher? Quantas vezes eu não acordo tão bem disposta assim e eu penso, putz, eu tenho que atender aquela pessoa naquele horário que ela está numa situação de muita dificuldade. Então eu preciso reescolher. E aí eu penso, putz, eu fiz uma escolha livre, consciente e voluntária. Eu quero ler aqui a Cláudia, eu passei anos servindo e querendo agradar. Tudo isso foi revisto em meio a essa pandemia. Óbvio, eu sempre esqueço a Linha Van Duarte, o nome dessa linda de blusa lilás aqui, que está aqui todo dia comigo.
é uma querida mesmo. Todas nós, todas as pessoas que eu conheço estão, de alguma maneira, enfrentando essa dinâmica e recomeçando. Achei interessante também um vídeo que eu fiz sobre relacionamento. E aí, fui lá atrás na pandemia, tá lá no meu canal do YouTube, gente, foi uma live que eu fiz com um psicólogo e ela tava dizendo assim, por que será que os relacionamentos estão dando ruim na pandemia? Não estão dando ruim na pandemia, gente, eles já eram ruins. Alguns já eram superficiais, outros já eram truncados, outros já eram equivocados, outros já tinham terminado e as pessoas estavam só empurrando com a barriga, porque, sei lá, porque todo mundo trabalha 12 horas, 13 horas, ou mesmo que as pessoas, as duas não estejam no mesmo ritmo de trabalho, porque alguém vai ficar mais tempo fora de casa, e aí de repente passa num bar, toma um chopp com uma amiga ou um amigo, e aí de repente vai fazer a unha na hora que o marido está em casa vendo futebol, e aí não vai ficar com aquele barulho do futebol enchendo o saco de quem eventualmente não gosta de futebol. Estou dando exemplos assim tolos, sabe? Mas que de tolos eles não têm nada, porque você não vai ter que conviver com a toalha fora do lugar, com uma pia cheia de louça. Você tem válvulas de escape. Então, eu não acho que a pandemia seja responsável por si só das coisas saírem do trilho. Eu acho que a pandemia ela colocou uma lupa, assim, uma grande lente de aumento sobre questões que já vinham, em alguma medida, muito desajustadas, e a pandemia entrou naquele momento em que as coisas já não sabiam exatamente para onde ir e as pessoas ficaram ali tendo que lidar com o que fazer, recomeçar ou prosseguir. Isso é uma grande pergunta para ser feita. Outras perguntas que são feitas quando o assunto é recomeço eu tô com 40 anos, e agora? Eu tô com 50, eu tô com 60, eu tô com... Gente, não tem muito o que fazer. A maior mensagem evidenciou o que já estava na gente, é o que a psicóloga Jaqueline falou agora. A pandemia evidenciou, a Maria falou, as famílias se redescobrindo na pandemia. Se redescobriram na pandemia. É isso. Os nossos relacionamentos todos, pessoais, profissionais, interpessoais, interrelacionais, eles se descobriram e eles recomeçaram. Existem pessoas que já estavam lá naquele caderno, nos telefones, bem longe da gente, que eventualmente a gente não teve vontade de pegar o telefone e deixam para lá. Outras pessoas de fato se interessaram pela gente, outras pessoas de verdade apareceram nas nossas vidas, outras pessoas de verdade se interessaram por aquilo que a gente é. Muitas outras questões ficaram evidenciadas pela pandemia, sim, muitos recomeços, muitos desempregos, muitas pessoas que estão em casa, e acreditem, há muitas pessoas que estão em casa de alguma maneira ainda ficaram associadas à empresa, ainda que numa carga de horário reduzida ou numa jornada de trabalho que também reduzisse o seu salário, e que também estão apavoradas de voltar para fazer o que faziam. Existe sim, existe muita gente que está, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar para a vida que eu tinha? Não vai voltar porque a vida que você tinha já não é a de hoje. Alguém falou uma coisa aqui muito interessante. Dani chegou, Bernardes, um beijo, Loura, Zilda, Bernardes 7549, só vejo uma loura linda aqui. A Sandra disse o seguinte: estou com 38 anos e me sinto perdida. Larguei um concurso público, mudei de estado, estou concluindo uma graduação que não tem nada a ver com o que eu trabalhava. Nossa, Sandra, 38 anos... é uma idade em que a gente faz escolhas muito potentes. Pela experiência que eu tenho e por aquilo que eu estudo aí de assuntos aleatórios, 38 anos é algo que é uma idade
bem interessante. 28, 38, 42 são idades assim que nos levam para um lugar assim de reescolhas, de readequação. Mas eu te convido, Sandra, assim como todas as outras que estão aqui, a entrarem no grupo da PSF para participar dessas 3 aulas que eu vou fazer essa semana. Vai, Francisco, um beijo para você, boas férias, um beijo, querido. Eu convido para vocês todas a entrarem nesse grupo do Telegram. Eu coloquei áudios lá, tem depoimentos de várias pessoas para serem colocados lá. Hoje entrou um depoimento muito legal da Malu, que está aqui também. Então, existem pessoas que já estão nesse grupo do Telegram que podem escrever aí nos comentários o quanto tem lá de conteúdo. Eu até peço que faça isso, aquela que se sentir mais à vontade para digitar, porque de fato esse quesito aí que a Sandra levantou de não estar se sentindo bem na própria pele é algo que a gente vai discutir muito nesses 3 dias, onde a gente vai falar de relacionamentos tóxicos. E a gente vai falar sobre a própria toxicidade, sabe? Porque quando a gente também se exime de recomeçar alguma coisa, a gente está falando com a gente pode ser muito tóxico. A gente pode abusar muito da própria capacidade de mudança e ficar chamando isso de resiliência. Existe uma grande diferença entre a gente estar num estágio de resiliência e a gente está simplesmente evitando uma mudança que é para além daquilo que a gente pode controlar, porque tem coisas que são incontroláveis. Tem questões que a gente não pode deixar de lidar. Então, esse recomeço, gente, em todos os níveis, como a Sandra falou, desde uma questão profissional, imagina ela falou que ela está num lugar diferente, que ela está terminando uma graduação com algo que ela não conhece, numa área que ela não conhece, ela está com tudo tão diferente, né? Então, são recomeços que estão, de alguma maneira, nos afligindo. Mas e se a gente não recomeçar? Eu acho que não tem outra maneira de viver. Tem. A Sandra está dizendo que a procrastinação mingua a gente. Pois é, Sandra, mas aí a gente tem que ver assim. Se a gente está procrastinando porque é algo que não tem nada a ver com a gente, aí eu nem chamaria de procrastinação. Eu chamaria mesmo que a gente está desescolhendo. Porque tem 2 coisas, assim. Tem uma procrastinação que eu acho que é legítima. Tipo, não estou afim de acabar de ler toda a biografia do Freud agora, porque eu já tenho muita coisa na minha cabeça e hoje eu quero, sei lá, ver o que está acontecendo no BBB. Isso é legítimo. E tem aquela procrastinação que está te indicando, aí precisaria avaliar, Sandra, tá? Eu estou falando assim, grosso modo. E tem aquela procrastinação que está nos levando, está nos inclinando, está nos fazendo repensar as nossas escolhas. Que aí não é bem uma procrastinação, é uma desescolha, quase que uma desistência indireta. A Dani está falando assim: aos 39 anos eu separei depois de um casamento de 9, frustrada, humilhada, traída num relacionamento abusivo, o medo do abandono me paralisava, mas eu resetei a vida. Dani, você está no grupo do Telegram? Se você não está, corre, porque ele foi feito para você. Sandra também. Vocês estão no grupo do Telegram? Quem está aqui está no grupo do Telegram? Zu chegou. Zu, eu sei, não está no grupo do Telegram. Então já fica aqui minha puxada de orelha para essa linda chefe aqui que faz de 1 grão de arroz um banquete. Zu entrou. Pois é, Dani. E essas relações abusivas, Dani. Ainda não estou, Sandra, pelo amor de Jesus. Minha Nossa Senhora das Calças Riadas, não pode. Maria Luísa entrou. Tô sim, Cláudia. Dani Mendes está. Zu, você não está no grupo novo. Você estava no que não existe mais. Dá um refresh aí nas informações. A Eliette entrou.
querida, que está sempre aqui comigo. Então, eu estou no grupo sim, entra sim, Sandra. Então, falando dessa... Quem é que falou da relacionamento abusivo? Foi a Dani, não foi? Foi a Dani? Peraí, gente. Vocês... Gente, aproveita e aperta... Enquanto eu tô procurando aqui, que eu sou meio cegueta, não sei se eu boto óculos, se eu tiro óculos, aperta nesse aviãozinho e compartilha lá nos stories de vocês, por favor. Dani da Natura, querida. Sandra, quem falou foi a Dani. Bom... Rejane entrou. Rejane tá também. Não estou, gostaria de participar. Como eu faço? Gente, não, olha só. Deixa eu falar rapidinho. Dani, foi você, né? Dani Mendes. Olha só. Eu também não tô. Maria Freitas, como assim? Gente, como é que vocês fazem para entrar? Alguém, pelo amor de Deus, pode escrever aqui para mim? Boa noite, Claudinha. Boa noite a todos. Eliette, você tá? Boa noite, boa noite. É simples. Baixou o aplicativo do Telegram, é muito próximo do WhatsApp, só que é um aplicativo bem melhor, porque os seus dados ficam completamente em sigilo. Então, quem estiver no grupo não sabe quem está, não pode pegar número de telefone. E para quem administra o grupo, no caso sou eu posso mandar áudios, vídeos, sem correr o risco de ficar travando, tá? Tem que baixar esse Telegram, sim. Tem uma postagem que eu fiz ontem. Se tiver alguém disponível aí para explicar nos comentários, eu até fixo os comentários. Quem se habilita a fazer essa redação? Eu já tenho o aplicativo. Dani Mendes, quem se habilita a fazer essa redação para mim, para eu fixar nos comentários, gente? Por favor. Bom, é o seguinte. Baixa o aplicativo do Telegram. Depois que baixa o aplicativo do Telegram, é só clicar no link. Se vocês virem ali, debaixo da foto do meu perfil, tem uma coisa azulzinha nos meus destaques. A única coisa que isso baixa no Google Play, no iOS. Baixa como se você estivesse baixando qualquer coisa no aplicativo do Telegram. Você baixa o aplicativo e clica lá no link e você já está lá dentro. Não tem mistério nenhum, o Telegram é ótimo, ele permite que a gente tenha o sigilo do dado dos membros, o que eu acho muito importante, porque seu número não fica ali dando sopa, as pessoas não ficam te apurrinhando, e para quem administra também tem uma competência muito mais legal de baixar. Zenaide, tudo bem? Quanto tempo? Voltando aí para a história do assunto do relacionamento abusivo que a Sandra comentou. Bom, gente, relacionamento abusivo é sempre uma marca muito feroz, né? Falando aí de recomeço, que a Sandra colocou. O relacionamento abusivo, ele sempre nos deixa uma cicatriz muito profunda. E é bom que a gente deixe claro aqui, em alto e bom tom, que existe relacionamento abusivo de ambos os gêneros, tá, gente? Existem mulheres também abusivas e existem relacionamentos... Ah, obrigada, Dani. Explica aí, ó. A Dani deixou aqui o link do grupo. Peraí. Desativar. Peraí. Dani, eu queria pegar isso aqui e fixar comentário. Fixei, Dani. Então, o link do grupo é esse aí. Então, você baixa o aplicativo Telegram. Depois que você baixou o aplicativo Telegram, você clica aí e pronto, você já cai lá. O que é gratuito, não é venda casada, não vou vender nada para ninguém, gente. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu abri um curso, uma roda de conversa, tudo que eu faço que tem uma troca, uma remuneração, eu deixo isso muito claro. Primeiro, porque é o meu trabalho. Segundo, porque eu mereço. Terceiro, porque eu faço uma entrega digna de remuneração. Mas, quando eu faço algum evento como o que eu vou fazer esta semana, que não tem remuneração, nem por isso, quem é antiga aí na minha praia sabe que nem por isso é raso, é desqualificado,
é para inglês ver. Não, eu tenho um compromisso antes de qualquer coisa comigo mesma. Aqui, a linha Van Duarte está dizendo, gente, os grupos da Cláudia são muitíssimo honestos, e são mesmo, assim, são muitíssimo honestos, assim, eu tenho um compromisso comigo, então, o que eu tiver que fazer pago, eu vou falar, gente, eu vou abrir uma roda de conversa, essa vai ser paga. Vai ser paga e vai ser X. Gente, olha, a minha consulta é Y. Eu vou falar claramente. Isso não vai ser pegadinha, não é nada que eu vou dar 3 dias, porque eu sei que vocês estão de saco cheio e eu também. Porque eu sei que as pessoas têm usado isso. Eu já trabalho online desde 2014. Então, muito antes de virar moda, atendimento online, curso online, não sei o que. O meu primeiro curso online foi em 2014, foi a primeira vez na vida do curso online, né? Então, eu já atendi mais de 800 alunos. Então, as pessoas não estavam nem habituadas a curso online, isso não tinha nem virado moda. Eu sempre falei, isso para mim não é uma novidade, eu sei que pode parecer em função da pandemia, muitos profissionais se viram nessa necessidade de se adequar ao mercado, a ganhar dinheiro, é legítimo, tá tudo certo. Mas eu sei que vocês estão de saco cheio, e eu também, dessas iscas, que parece que é para pescar o peixinho e depois botar ele na frigideira. Não é o caso, tá? O dia que eu for abrir uma roda de conversa, eu vou chegar claramente, vou dizer, estou abrindo uma roda de conversa, o e-mail é XYZ, é para pagar XYZ. Não é o caso. Esses 3 dias, as aulas serão 100% gratuitas. A única exigência é que você faça parte do grupo do Telegram. Por quê? Porque sim. Porque é lá que eu vou mandar as mensagens, porque é lá que eu mando os áudios, porque é para lá que eu vou mandar o link, porque é para lá que eu vou me reunir com vocês, porque vai ficar mais simples, porque é gratuito. Então eu não quero envolver um monte de gente, muita mão de obra. Quanto mais mão de obra eu envolvo, mais eu tenho que remunerar. Então, já que eu estou fazendo um evento 100% online, 100% gratuito e de qualidade, eu estou doando a minha mão de obra, eu acho muito justo que eu tenha também essa facilidade operacional. Então, estando todo mundo no mesmo grupo, apertando lá as notificações, eu tenho capacidade para gerir isso de uma forma qualitativa, de uma forma que funcione, que dê resultado. É isso que vale a pena. A Eliette está dizendo que você tem ética. Muito obrigada, Eliette. Eu tenho mesmo. Isso para mim é muito sério. Eu tô nesse mercado online há muitos anos. Isso para mim não é uma moda, é uma realidade. Ali a Van Duarte falou que os meus grupos são honestos, e são mesmo. A Jaque está dizendo que eu sou muito verdadeira. Muito obrigada. Eu sou da época do começo da Alma no Varal e confio demais em você. Então, você vê, ela é da década passada, gente. Então, eu tenho sempre esse comportamento frente a essa audiência, que pode ter 15 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, 20 pessoas aqui, 800 pessoas numa sala de aula. Eu vou falar da mesma maneira. E tem paciente minha aqui também que sabe que eu, quando tenho que falar reta e direta, eu falo da mesma maneira. E isso é importante para que vocês saibam que essas feridas, voltando lá aos abusos emocionais, isso é um abuso de mercado também. Só para fechar essa ideia, eu não tenho nada em mente neste momento. Depois eu terei uma outra roda de conversa? Terei. Farei cursos pagos? Farei. Vai ser bom? Vai ser bom. Vai ser um preço que todo mundo pode pagar? Vai. Mas é para lançar isso agora? Não. Tá? Não é. Então pode ir sem susto, sem medo, sem trauma, não é pegadinha, não é isca, não é nenhum tipo dessas coisas que viraram moda, infelizmente. A Xuxa no sábado comentou sobre relacionamento abusivo. Não sabia, não vi. Os relacionamentos abusivos, eu estava falando com relação a Sandra, os relacionamentos abusivos, peraí, gente, me dá uma... Eles deixam essa marca muito concreta, essa marca muito severa. Agora,
Eu falei lá no início, se você chegou agora, vale a pena, e vai ficar gravado. Eu espero que o Instagram nos ajude. De repente eu boto até no YouTube para facilitar, só para garantir que o Instagram não vai sumir com a live, porque eu vi aí uns boatos de que ele, de vez em quando, ele some com o que a gente coloca no IGTV, então eu estou colocando até no YouTube para garantir quando eu posso. Que é o seguinte, essas relações abusivas, elas deixam na gente feridas muito severas. Como eu disse, para quem pegou a conversa andando, eu estava dizendo o seguinte, que homens e mulheres podem ser abusivos e que todo relacionamento abusivo, ele é tóxico, mas nem todo relacionamento tóxico é abusivo. E que existem relacionamentos abusivos dentro da própria família, dentro do ambiente de trabalho, dentro dos ambientes mais politicamente corretos que a gente possa e deve imaginar. Enviei uma pergunta no ponto de interrogação. Maria Luísa. Peraí, Maria. Maria, você pode repetir, por favor, a pergunta aqui? Dunker. Enviei uma pergunta no ponto de interrogação. Você pode repetir, Maria? Que eu não sei qual foi a pergunta. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O que a gente precisa perceber é quando a gente cai numa relação, qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem, madura, velho, novo, branco, preto, amarelo, azul, cor, ET, espírito evangélico. Gente, olha só, gente doida não tem fantasia, não tem religião, não tem nada. Gente doida é doido, existem pessoas que são doentes, existe gente que é doido. Doido aqui que eu tô falando é muito entre aspas, tá? Não é o diagnosticado. Gente cruel existe em tudo quanto é lugar. Então vamos parar de rotular também tudo que é tipo de... Eu falei isso antes lá, tudo que é filho da putice, de psicopatia. Existe a pessoa que é simplesmente canalha porque ela é canalha. A gente não tem que parar um pouco também com essa maluquice, que às vezes vem paciente para mim, às vezes numa sessão, e fala, mas poxa, tadinho, né? Ele sofre disso, sofre daquilo. Não, mas ele é só cruel, tá? Então, lida com essa verdade também. Sim, posso. Eu perguntei se a pessoa abusiva pode mascarar essas atitudes abusivas e se há relação entre abusividade e narcisismo. Há relação. Tá. Então, Maria Luísa, a Maria Luísa perguntou o seguinte, se a pessoa que é abusiva, se ela pode mascarar essas atitudes abusivas e se há relação entre abuso e narcisismo. Bom, obviamente que ela mascara. Ninguém vai chegar para você e vai falar, oi Maria Luísa, tudo bem? Então, tô a fim de ficar com você, mas eu sou abusivo. Eu gosto de crueldades, eu gosto de desqualificar a pessoa, eu gosto de mexer nos pontos nevrálgicos da autoestima dela, eu desencorajo, deslegitimo e invado a sua privacidade afetiva. Não, os abusivos são altamente sedutores. Os abusivos, eles não chegam com 2 pés na porta dizendo, aqui estou eu para abusar de você. Obviamente que não. O abusivo é muito sedutor. São pessoas que sabem muito bem fazer todo aquele cortejamento, aquela corte, a enunciação daquele conteúdo que vem, obviamente. Se tem relação com o narcisismo, de alguma maneira sim, mas nem todo narcisista é um abusador, tá? Existe diferença também do narcisista para psicopatia. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, vocês me avisem que eu posso colocar lá no grupo do Telegram, porque aí é é um papo assim para ser feito dentro daquela aula. O que eu acho que pode acontecer com o narcisista, falando assim rapidamente, quem tiver aqui, gente, que quiser colocar aqui, quem aí já compartilhou a live nos seus stories, coloca eu já aqui para mim, um joinha. Quem ainda não tiver compartilhado, que puder colocar esse aviãozinho e colocar nos stories lá, compartilhar, eu agradeço super, porque eu entrei na raça, sem
sem muitos avisos prévios. Bom, é o seguinte, a diferença básica entre o narcisista e o cara que é um perverso, que é um psicopata, é o seguinte: o narcisista, ele não quer uma relação afetiva, ele quer fã, sabe? O narcisista, ele não está interessado em trocar afeto, ele quer alguém que babe o tempo inteiro e que esteja ali fazendo a sua corte, sabe? É o estereótipo do narciso mesmo. A Adizinha tá dizendo, Gabi, aqui ó, a Adizinha tá dizendo que não tá conseguindo acessar o link do grupo no Telegram. Você pode mandar um direct para mim, mas você já baixou? Se você já baixou o Telegram, você vai conseguir, tá? Não tem como não conseguir, não. Então, Gavi, o narcisista basicamente é esse cara. Ele quer aplauso, ele não quer uma troca, ele não tá ali pela troca afetiva, ele tá ali para ser o tempo inteiro. Ele está ali o tempo inteiro para ser suprido na sua necessidade de ser admirado, contemplado. Ele está ali por uma vaidade, por uma necessidade de ter corte, de ter aplauso. O narcisista, ele não tem afeto por quem não o aplaude. Ele tem plateia, ele gosta de ter fã, tá? Mas a diferença é que quando ele causa algum tipo de transtorno na vida da pessoa, transtorno no sentido de mal, ele fica meio preocupado, ele tenta de alguma maneira fazer com que aquilo ali seja desmontado para ele de novo angariar toda aquela atenção, tá? Já o psicopata não, assim, quando ele faz mal mesmo, aí ele quer mesmo ver aquilo acontecer sem... Diferente do narcisista, ele nem se compadece, isso não dói nele, sabe? Porque o psicopata, ele tem uma relação com a dor que é dolosa mesmo. Desculpe a redundância, mas precisa. É intencionalmente perverso. Ele é intencionalmente... justamente o que vai dar o gozo, a satisfação, a plenitude para ele é justamente o fato dele ver o sofrimento, tá? Enquanto o narcisista não, ele é aquele cara que vai fazer aquele montão de merda, ou aquela mulher, né? Aquele cara do ponto de vista do sujeito, pessoa / criatura, que vai fazer um montão de cagada e ele depois vai ficar, ou ela depois vai ficar se sentindo muito mal. Mas logo vai fazer de novo, tá? Logo vai fazer de novo. Agora, a gente não pode ficar falando que tudo é narcisismo. Ontem, por falar nisso, eu fiz uma live com o Francisco Mota, médico de saúde mental aqui, tá gravado lá no meu YouTube. E a gente estava falando muito de narcisismo, porque foi exatamente no dia, eu acho que da eliminação, um dia depois da eliminação da Carol. Quem estava lá na live pode dizer aqui melhor, Gabi. Ai, Gabi, que bom que você está ajudando as pessoas. Gabi, faça isso, pega o arroba dessas pessoas para mim, por favor. Me ajude, minha querida, você é maravilhosa. Maravilhosa, muito boa mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Foi bem no dia depois. E aí estava essa discussão, ela é narcisista, ela não é narcisista, ela é narcisista, ela não é narcisista. Eu confesso para vocês que ontem eu tive 3 minutos de paciência para ver aquela entrevista no Faustão. Eu queria muito ver, embora eu não assista Faustão mesmo. Nada contra o Faustão, tá? Que eu acho o programa o ó do Borogodó e eu não gosto daquela programação, eu quase não assisto TV aberta. O Big Brother eu tenho acompanhado demais, toda vez que eu posso, porque para mim aquilo ali é um laboratório de gente, me interessa muitíssimo. E aí eu
Ontem eu percebi, eu não sei se vocês assistiram, quem assistiu aí, manda um joinha, um coração, qualquer coisa para mim. A primeira pergunta que ele fez foi: você está aqui com as conclusões que você está, mas você esteve em algum médico, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta? Ele ainda se preocupou, psicólogo, ele foi desmembrando as especialidades de saúde mental. E ela disse: não, eu me autoanalisei. Nesse momento eu desliguei a televisão. Eu juro por Deus, gente. Eu peguei o controle e fiz pim, desliguei. É óbvio que, como eu disse na live, eu reitero aqui, ninguém tem nem a competência e nem o direito de julgar qualquer pessoa e sair dando diagnóstico. Mas, Sandra, se você tem essa dúvida, é bom ver sobre narcisismo. Eu tenho um vídeo, gente, para falar de narcisismo, eu tenho um vídeo, 2 vídeos ou 3 no canal do YouTube falando só sobre narcisista, tá? Sobre mães narcisistas, tem muita coisa legal lá. Naquele momento eu desliguei a televisão porque eu pensei o seguinte: autoanálise, como assim, cara pálida? Como autoanálise? Porque até outro dia a moça saiu falando: eu vou tratar disso, eu tenho um trauma. E ontem ela falou com todas as letras, eu fiz uma autoanálise. Mas alguém ouviu o que eu ouvi ou eu estou sendo completamente alucinada? Isso me chamou muita atenção. Mais coisas me chamaram a atenção. Posso até falar nesse aulão que vai ser fechado. Não vou falar aqui não, mas várias coisas me chamaram muita atenção. E aproveitando que vocês estão todas aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sei exatamente se recomeçar é bom, mas eu garanto a vocês que não recomeçar é pior. É por isso que acho importante que a gente tenha a leveza, a delicadeza e a sensibilidade de nos acolher quando a gente sente que não está do jeito que a gente gostaria, quando não está funcionando. É muito duro, é um processo de mergulho íntimo profundo, mas que vale muito a pena. Eu tenho certeza absoluta que todos esses mergulhos onde a gente desafia os nossos medos e as nossas zonas de desconforto, porque de conforto elas não têm nada, a gente se sai muito melhor. Então, hoje é dia 1º de março, sabe? De um ano que começou tendo uma vacina. Gostaria muito mesmo que cada uma de vocês que estiver aqui pensasse sobre esse lugar que ocupa no mundo, mas principalmente esse lugar que ocupa dentro de si. Aonde que teu coração está vibrando quando você faz o que você está fazendo? Aonde está a sua cabeça? O que você está sentindo? Você veio para servir ao mundo. Qual é a tua missão nesse mundo? Não é a missão do propósito, não é a missão da fala, do motivacional rastaquera lá que fala um monte de coisinha superficial que ele viu e copiou e replicou. É a sua missão, aonde que seu coração pulsa, aonde você se sente útil. Qual é a parte em você que está pedindo agora cuidado, cuida de mim, olha para isso, olha para mim. Independentemente de qual seja ou quais sejam. Oi, Lu, beijo. Obrigada, Maria Luísa. Quais sejam as suas razões para recomeçar, eu só quero que você tenha a seguinte certeza: todo mundo passa por isso. A diferença é que algumas pessoas vão ter a dignidade de falar, pessoas próximas, para as quais você perguntar, que você tenha algum tipo de intimidade, elas vão ter a dignidade de dizer: cara, passei por isso, foi uma merda,
E tô passando por isso. E outras pessoas vão fingir cara de samambaia regada. Nada tá acontecendo. O que eu preciso muito falar aqui nessa live, não importa. Olha, gente, se viesse uma pessoa, ou se eu falasse pra câmera, e depois alguma pessoa quisesse ler, ouvir, enfim, não teria o menor problema. Sabe por quê? Porque eu tô aqui onde eu gostaria de estar, fazendo o que eu gosto de fazer, compreendendo mulheres para as quais eu trabalho. Eu tô aqui confortável. Para quem for compartilhar a live, usem Tribo PSF. Ai, obrigada, Gabi. Gabi, depois me passa um direct que eu quero falar com você pessoalmente. Por favor, Tribo PSF, pra gente se espalhar nesse mundão. Eu tô aqui falando com vocês sobre algo que eu fiz na minha vida. Eu recomecei várias vezes. Por razões diferentes. Quem está lá no PSF já leu algumas das minhas razões. Quem está nesse grupo no Telegram teve acesso quando eu contei um pouco da minha história. A gente pode tocar nesse assunto de novo numa das aulas. Porque eu também acho meio narcísico, meio bobajada ficar falando de si. Eliette está dizendo que não está conseguindo compartilhar o vídeo. Estranho, não sei porquê. Mande sim. É no botãozinho. No aviãozinho. Oi, Tati. Beijo, Tati. Então, eu já recomecei algumas vezes. Tati tá aqui, Tati que entrou aqui nessa live agora foi minha funcionária quando eu tive lojas de decoração. Eu era advogada, tinha lojas de decoração, eu e minha família foi uma cagada, não nasci para comércio, foi muito ruim, eu precisei recomeçar tantas vezes quantas fossem necessárias para que eu me encontrasse. Mas eu tenho aqui uma pessoa que trabalhou comigo, que teve a oportunidade de conviver comigo na minha casa. Sou prova viva do quanto camaleou você é na sua vida. Exatamente. Mas eu sempre disse para vocês, Tati, quando eu olhava bem no olho de vocês, eu sempre disse para vocês que a gente precisa falar a verdade. E quando a gente fala a verdade pra gente mesma, como eu falei pra vocês quando eu decidi fechar a loja, eu disse pra elas assim, eu não aguento mais, eu tô infeliz, eu não quero isso. Eu não aguento mais essa pressão, eu não nasci para isso, eu gosto de pessoas. E eu não quero mais ter que lidar com isso. E esse fracasso me ensinou muita coisa. Agora imagina se eu estivesse aqui. Olha que loucura, como a vida é cíclica, ela é maravilhosa, né? Eu tô aqui falando com pessoas que eu nem conheço. Aí chega uma ex-funcionária que trabalhou no início dos anos 2000 para mim. Imagina se eu fosse uma mentirosa. Eu tava toda cagada. Vocês notam o que eu quero dizer? Do que a gente entrega para o mundo? Olha que coisa interessante e que coisa importante que fica também gravada aqui nessa live, assim, de importante. Eu cheguei para fazer uma live com o meu perfil aberto. Vocês concordam com isso? Vocês estão entendendo o que eu quero chegar? Tati, minha linda, fale comigo. Manda aí, gente, sinalização, porque eu não enxergo direito o que vocês vão fazendo, mas eu vejo umas coisas pularem. Vocês imaginam o seguinte, você marca uma live no seu perfil aberto para falar de recomeços, aí se você nunca na vida tivesse feito nenhum movimento legítimo, pessoal, intransferível, estaria agora de calça riada com a bunda na janela, sendo deslegitimada. Entende? Por isso é que eu acho tão digno, tão importante, tão profunda a possibilidade que a gente tem de dizer a verdade para a gente mesmo e para quem está perto da gente.
é legitimar, sabe? Tati, você é uma querida, mais do que uma funcionária, foi uma amiga, uma querida. Que bom que você conseguiu. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Eu gostaria de dizer para vocês que tem sido uma alegria compartilhar esses conteúdos. Peço humildemente para vocês que me ajudem a crescer aquele canal no YouTube. Gente, ali é meu desafio, viu? Porque ali é tigre comendo onça, é eita atrás de eita. Eu não entendo como é que essas coisas funcionam. Eu tenho sofrido um bocado, porque eu sou uma mulher aqui, ó, do olho no olho, no papo reto. Quem não tiver inscrita no canal do YouTube, gente, Gabizinha, se você puder colocar aí o link do canal do YouTube, inscreva-se, compartilhe, recomende para as suas amigas, no seu perfil do Facebook, nos grupos de WhatsApp, todos esses lugares, falem dessas aulas, recomendem muito o canal do YouTube, porque ali realmente tem sido um desafio, quero crescer muito com vocês. Eu espero que cada uma saia daqui muito melhor do que entrou. Eu espero sinceramente que cada uma de vocês possa se sentir encorajada, que possa se sentir legitimada, que possa se sentir amada por si mesma e que se abrace. Na falta do abraço do outro, abrace a si mesmo. Reconheça em você a grande competência de ser a sua melhor influência. Eu vejo vocês dentro do grupo do Telegram. Eu conto com vocês para que essa live seja muito divulgada e para que o canal do YouTube cresça muito. Muito obrigada. Que o universo nos transforme, que a psicanálise nos dê ferramenta, que as boas energias estejam com a gente nesse recomeço, nesse 1º de março, e que a gente se reconheça na nossa potência e diante de cada uma de nós, de cada luz, de cada missão, de cada proposta de vida que a gente tem, tá bom? Beijo enorme para vocês. Eu sou porque vocês também são. Um beijo, queridas. Muitíssimo obrigada. Gabi, a gente se fala. Obrigada. A Tati tá chorando aqui, tô lembrando de tudo que vivemos. Meu Deus, que orgulho. Tati, eu te amo. Obrigada, gente. Me ajude a divulgar o canal do YouTube, me ajude a compartilhar muito essa live. Vou ficar muito feliz. Um beijo. A gente se vê, viu? Muito obrigada.